Tem a ver com a época do ano, né? Porque final de um ano e começo de outro, nós normalmente chamamos de virada, né? A virada do ano. Quando um ano termina e outro começa. Encerra-se um ciclo e começa um novo. Então hoje eu quero falar contigo sobre a virada na vida de uma mulher que se encontrou com Jesus, lá em Lucas, capítulo 13, se você puder abrir a sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia de papel, você pode acessar no seu celular, não é? Lucas, capítulo 13. O versículo é do 10 até o 13. E essa é uma história que talvez você já tenha ouvido várias vezes, já tenha lido várias vezes, enfim. Mas é a história de uma mulher enferma que se encontrou com Jesus e teve uma virada na sua vida. Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera. Todo mundo achou? Então vamos ler? Versículo 10 até versículo 13. Diz assim: Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Vamos orar? Fecha teus olhos, abaixa a cabeça. Querido Jesus, nós colocamos diante de Ti essa palavra lida e te pedimos em Teu nome que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, abra a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa entender as verdades que Tu tens para nos transmitir, Pai. Me dá capacidade de falar de uma forma que os meus irmãos entendam, compreendam, e isso faça raízes profundas na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. 2024 foi um ano e tanto, né? Sim ou não? Esses dias eu e a Thaís conversávamos que 2024 parece que durou 5 ou 6 anos. Ele foi um ano muito intenso, aconteceu muita coisa. E eu não sei vocês, mas eu todo final de ano, e eu também faço aniversário em janeiro, então eu faço esse exercício de dezembro até janeiro, normalmente, de avaliar o ano que passou, planejar o ano que vai vir, olhar para trás, olhar para frente e me perguntar: o que mudou na minha vida no ano de 2024? O que mudou para melhor? O que é que mudou para pior? O que é que continua exatamente igual? Você já parou para pensar? Pensa aí alguns minutos, alguns segundos no seu ano de 2024. O que mudou? O que é que melhorou? O que é que segue igual? O que é que piorou? É triste, meus irmãos, mas muita gente faz essa reflexão e descobre que não mudou nada. E descobre que tudo continua igual, e às vezes isso não é ruim, mas poderia estar melhor. Ou às vezes o estar igual é sim ruim, difícil. Talvez por negligência, talvez por falta de vontade de avançar, talvez por motivos alheios à nossa vontade, como uma enchente, por exemplo.
Mas a verdade é que, em alguns casos, a gente não muda porque não quer. Ou a gente não muda, ou não melhora, em consequência de decisões e atitudes que a gente tomou ao longo desse ano, ou no ano passado, ou antes disso. E as consequências disso nos alcançam. E aí, ao invés de melhorar, piora. A verdade é que apesar de muita gente não mudar, o final do ano traz essa expectativa de mudança. O final do ano traz essa esperança de uma virada realmente, de que algo aconteça que vai fazer com que a minha vida melhore, algo aconteça que vai fazer que a minha vida dê passos adiante, eu na minha vida dê passos adiante. O final do ano tem esse clima, é por isso que nós chamamos de virada, né? Um ano vira, outro começa, e a gente tem essa expectativa também de virada nas nossas vidas, especialmente depois de 2024. É ou não é verdade? Tem gente, várias pessoas com as quais eu conversei que me disseram: eu não vejo a hora de 2024 acabar. Eu só quero que comece o ano novo. Eu só quero que venham as novas oportunidades. Só que, meus irmãos, pode passar? Nenhuma mudança acontece num passe de mágica. Nenhuma mudança na sua vida vai acontecer se as coisas continuarem iguais. Se tudo segue igual, nada muda. Não tem como eu mudar se eu não der alguns passos, se eu não tomar algumas decisões. Nada de significativo na minha vida física, emocional, espiritual vai acontecer se eu não decidir, se eu não fizer uma resolução, se eu não tomar alguns passos, se eu não mudar as coisas na minha vida. Se não muda, tudo segue igual. Olha o que diz Filipenses 2, 12 e 13. Na minha versão diz: trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Preste atenção no que esses dois versículos estão dizendo. Paulo não podia ter sido mais claro aqui. Ele vai dizer que Deus gera em você o desejo e a capacidade de realizar aquilo que Ele quer, mas você precisa trabalhar com afinco para que isso aconteça. Então Deus te dá o desejo, Deus te dá a capacidade, mas você precisa trabalhar com afinco para que isso aconteça, para que você realize aquilo que é do agrado de Deus. Pensando nisso, eu quero que a gente olhe para o encontro de Jesus com aquela mulher que a gente leu ali de Lucas 13. E a gente vai olhar para algumas características na vida dessa mulher. E como que esse encontro com Jesus gerou na vida dela uma virada. E a primeira característica que eu chamo a sua atenção é que essa mulher andava encurvada. Final do versículo 11 diz: andava encurvada, havia 18 horas, 18 dias, 18 semanas, 18 anos. É tempo para sofrer por uma dificuldade. E o texto vai nos dizer que Jesus ele estava aonde?
fazendo milagres na rua. Ele estava numa sinagoga ensinando. E talvez, meus irmãos, provavelmente, essa aqui seja a última vez no ministério terreno em que Jesus estava ensinando. Pelo menos esse é o último registro que a gente tem de Jesus ensinando a palavra. E ele estava ali naquela sinagoga. E aí Lucas chama a nossa atenção para esse fato que acontece enquanto Jesus ensinava. Ele diz: certo sábado, quando Jesus ensinava, e o verbo que ele usa é apareceu uma mulher. Jesus ensinava e uma mulher apareceu. No original grego, não existe aqui o verbo aparecer, ele está omitido, e a ideia é chamar a atenção para a história. Jesus estava ensinando e eis uma mulher. Enquanto ele ensinava, surgiu uma mulher. Provavelmente aquela mulher encurvada chamou a atenção de todos, e todos viram que ela estava entrando. Enquanto Jesus ensinava, na versão do Rei Tiago, a Bíblia King James, que é a versão em inglês, o versículo 11 começa com a palavra behold, que é eis que, ou eis aí. E os puritanos ingleses, que eram grandes estudiosos da Bíblia, eles ensinam que cada vez que aparece essa expressão behold, eis que, eis aí, cada vez que aparece essa expressão na Bíblia, nós devemos considerar como um grifo, como se fosse quem lembra do pastor Carlos Arthur Holstein? O pastor Carlos Arthur dizia: note bem. É como se fosse um note bem. O autor está dizendo: presta atenção aí, porque vem algo importante que você precisa aprender. Behold, eis que, eis aí, note bem, presta atenção. É como se fosse um negrito, um sublinhado, uma caneta marca-texto, chamando a sua atenção para um detalhe importante. E Lucas então quer chamar a sua atenção e a minha para a circunstância, para a condição daquela mulher. Lucas quer que a gente preste atenção que ela tinha um problema, e o problema dela era de ordem espiritual. Lucas diz isso, versículo 11. Ela estava enferma por causa de um espírito impuro, ou um espírito de enfermidade. E note a diferença: ela não estava possessa, ela estava indo e vindo com liberdade. Ela também conseguia controlar suas atitudes. Mas não menos trágico do que estar possesso, essa mulher vivia 18 anos da vida dela sob a influência do espírito maligno, que causava nela uma doença, roubava as forças dela. Segundo detalhe da vida dela, ela sofria há muito tempo. Como eu falei antes, 18 anos não são 18 minutos, é uma vida. Nós temos alguns aqui com menos de 18 anos. Muito tempo. Outro detalhe: as dores dela eram insuportáveis. Ela andava encurvada. Existe uma doença que faz as pessoas andarem assim. Talvez você conheça alguém que sofre disso. Uma espécie de escoliose, que faz com que a pessoa ande encurvada. E meus irmãos, imagina a dor
de tentar fazer as coisas e não conseguir se levantar. Outro detalhe, ela já tinha tentado de tudo. O texto diz isso. Vamos ler o versículo 11 de novo. O final dele diz: sem poder se endireitar de modo algum. Ora, se ela não podia de modo algum, é provável que ela tenha tentado muitos modos, muitas maneiras. Talvez ela tenha ido a médicos, talvez ela tenha procurado profetas, pessoas que poderiam orar por ela e curá-la. Talvez ela tenha tentado simpatia, sei lá eu, tantas coisas que ela podia tentar. Mas um dia ela ouviu falar de Jesus. E Jesus era a última cartada, a última tentativa. Foi a última coisa que ela tentou, já que ela tinha tentado de tudo e não conseguia. O que mais que a gente aprende sobre ela? Que ela era uma mulher de fé. Jesus diz que ela era uma filha de Abraão. E os judeus que ouviram aquilo, talvez tenham entendido que Jesus estava falando que ela era do povo judeu. Mas na verdade Jesus estava dizendo que ela era uma mulher de fé. Porque a Bíblia vai nos ensinar, no Novo Testamento, que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão. A fé. Gálatas 3, 7, 8. Não sei se está na tela. Não está, né? Mas você abre a sua Bíblia aí em Gálatas 3, 7, 8. Rapidinho. Diz assim: saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. Então Jesus estava dizendo que essa mulher era uma mulher de fé. E mesmo sendo uma mulher de fé, ela sofria 18 anos com uma enfermidade de ordem espiritual. E ao ver que estava curada, versículo 13 diz que aquela mulher começou a glorificar. O chefe da sinagoga ficou indignado porque ela estava glorificando a Deus e ela tinha sido curada no sábado. E isso era uma blasfêmia, era um pecado terrível. E Jesus chama ela de filha de Abraão. Percebe o ensinamento de Jesus aqui? Ele está dizendo que o mais importante do que o dia da semana é a fé, é o coração. Ele está dizendo que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé, igual Gálatas nos disse aqui agora. A fé que Abraão teve. O Senhor repreendeu ele. E na repreensão ele deu uma informação valiosa. Ele disse: ela era filha de Abraão. Filha de Abraão. Essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos. Não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado? Aprendemos com isso que até pessoas de fé atravessam problemas, e às vezes problemas que duram muito tempo. Até pessoas de fé.
passam por problemas, e às vezes problemas que duram muito tempo. Mas glória a Deus que existe Jesus. Mas glória a Deus que essa mulher teve um encontro com Ele. E mesmo que ela atravessasse longos anos de dificuldade, um dia Jesus chegou na vida dela. Só que, meus irmãos, é fácil para nós que somos pessoas de fé passar por problemas e dificuldades. Os problemas e dificuldades, por mais que a gente tenha fé, eles fazem com que a gente perca o sabor de coisas boas da vida. Às vezes, por causa dos problemas e dificuldades, às vezes por causa de uma enchente, de uma doença, de um desemprego, de um problema conjugal, de um problema com os filhos, com os pais, com os irmãos, nós vamos perdendo a alegria, nós vamos perdendo o gosto por coisas boas, coisas de Deus, porque na verdade a beleza e a dignidade do ser humano é poder andar de cabeça erguida, não é verdade? E essa mulher andava encurvada. Essa mulher, ela andava olhando apenas para o chão e não para o céu, e isso tem um símbolo importante aqui, porque muitas vezes, quando nós estamos presos nas nossas amarguras, dificuldades, tristezas, nós só conseguimos olhar para o que é dessa terra e não para o que é do céu, não para o que é eterno, não para o que é de Deus, e a gente se prende nessas coisas da terra, dessa vida, e a gente vai perdendo a alegria, e a gente vai perdendo o entusiasmo. E assim como essa mulher, existe muita gente assim, muita gente acostumada a se encolher, muita gente acostumada a se esconder. Ela deve ter optado viver longe dos olhares das pessoas, porque talvez ela tivesse vergonha da maneira como ela andava. Por isso que ela não chega antes de Jesus começar a pregar, ela chega depois. Ela chega durante o culto, entre aspas. Por que essa mulher não chegou meia hora antes para conversar com as pessoas, apertar a mão dos irmãos, dar alguns abraços? Por que ela deixou para chegar depois, quando, entre aspas, o culto já tinha começado? Pensa comigo sobre isso, irmãos. Na minha experiência de vida, tanto na minha experiência pessoal de vida, quanto na minha experiência como líder, pastor, nesses anos, eu aprendi que quando alguém costuma chegar sempre depois que o culto começa e sair antes que ele acabe, é porque tem algo mal resolvido dentro dessa pessoa. Ela não quer ver alguém, ela não quer conversar com alguém, ela está com vergonha de alguma coisa. Tem algo que precisa ser resolvido no coração dessa pessoa, para que ela volte a sentir o prazer de estar em comunhão com os irmãos, de chegar mais cedo e de sair mais tarde. Essa mulher fez questão de chegar no meio. E tem muita gente assim, irmãos. Assim como a mulher encurvada de Lucas, pode ser que a gente tenha pessoas enfermas hoje aqui, gente encurvada por causa de uma enfermidade física, emocional, espiritual, gente encurvada pelo pecado. Olha o que diz o Salmo 36, do 6 a 8.
Estou encurvado e atormentado, entristecido. Ando o dia todo de um lado para o outro, meu corpo arde em febre, a minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido, meus gemidos vêm de um coração angustiado. Gente encurvada pela tristeza, Salmo 42, verso 4 e 5, na verdade, diz assim: meu coração se enche de tristeza, pois me lembro de como eu andava com a multidão de adoradores à frente do cortejo que subia até a casa de Deus, cantando de alegria e dando graças em meio aos sons de uma grande festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espera em Deus, ainda voltarei. Cadê? A louvá-lo, meu Senhor e meu Deus. Agora estou profundamente abatido. Existe gente encurvada de tanto sofrer, Salmo 44. Eu vou ler o 23 até o 25, está na tela, eu acho, né? Pequeno, mas está. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o rosto de nós? Por que te esqueces de nosso sofrimento e opressão? Desfalecemos no pó, caídos como o corpo no chão. Levanta-te e ajuda-nos, resgata-nos por causa do teu amor. Gente encurvada não costuma olhar para o céu. Gente encurvada só olha para o chão. Gente encurvada só olha para os seus problemas. Gente encurvada vive presa em si mesma, nos seus próprios problemas e dificuldades. Gente encurvada vive com remorso, remoendo suas próprias feridas. Gente encurvada não quer saber das coisas de Deus, vive sem esperança. E vamos combinar, meus irmãos, dói demais viver desse jeito. Dói demais viver encurvado. Dói demais viver com vergonha de olhar no olho das pessoas. Dói demais viver querendo se isolar dos outros. Dá muito mais trabalho viver assim do que se entregar para Jesus, pedir perdão, se arrepender, perdoar. É muito mais difícil. Por isso que pessoas encurvadas como essa mulher vivem em movimento, porque se eles pararem, vão sentir a própria dor. Por isso que gente assim vive inquieta, está sempre trocando de relacionamento, está sempre trocando de emprego, está sempre trocando de casa, está sempre em movimento, porque se para, tem que encarar a si mesmo, e encarar a si mesmo dói. Encarar a si mesmo não é fácil. É mais fácil olhar para o chão, porque olhando para o chão, quando eu chego na frente do espelho, eu não me vejo. Caso você esteja cansado de viver encurvado por tanto tempo, com tantas dores, sem esperança, se você já tentou de tudo e não conseguiu, eu quero que você ouça mais uma vez a palavra do Senhor.
E pode ser que a palavra do Senhor hoje te traga esperança. Pode ser que a palavra do Senhor hoje te traga algumas instruções que, se você seguir, pode te proporcionar uma virada, para que você possa voltar a andar de cabeça erguida, para que você possa voltar a olhar nos olhos das pessoas, voltar a ter alegria na comunhão. Lucas chamou a nossa atenção para o estado dessa mulher, mas ele também chama a atenção para outra coisa importante. Apesar de tudo isso, essa mulher se esforçou. Apesar de toda a dor, apesar de toda a dificuldade para andar, apesar de toda a vergonha, apesar de ter tentado tudo e nada dar certo, ela resolveu levantar da casa dela e ir até a sinagoga, mesmo que ela chegasse no meio do culto, entre aspas. Mas ela foi. Ela levantou do lugar dela. Ela deu passos em direção à mudança, em direção à virada. Ela se esforçou. Viradas não acontecem num passe de mágica. Não basta pensamento positivo. Não basta você declarar profeticamente pela fé. Se você não fizer nada para mudar, se você continuar exatamente igual, daqui a 1 ano a sua vida não vai ter mudado, talvez piore. Não adianta você fazer uma boa resolução de final de ano dizendo: em 2025 eu vou emagrecer 25 quilos, um para cada dia, né? É 25, então eu vou emagrecer 25. Em 2025 eu vou ficar rico. Em 2025, e você não faz nada para mudar. Não vai acontecer. Essa mulher fez alguma coisa. Porque, meus amados, nós precisamos, além da graça de Deus, nós precisamos ter determinação. Mudanças, viradas, são fruto de grande esforço na nossa vida. Eu quero emagrecer 25 quilos, mas eu preciso me esforçar para isso. Se eu continuar me alimentando do mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito, é provável que, ao invés de emagrecer, eu engorde. Nós precisamos, além da boa vontade, esforço. E foi o que essa mulher fez. Hebreus 6, 11, 12, eu coloquei ali, diz assim: nosso desejo é que vocês continuem a mostrar essa mesma dedicação até o fim, para que tenham certeza da sua esperança. Assim não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que, por causa da sua fé e perseverança, e daí eu coloquei entre parênteses, paciência e longanimidade, herdaram as promessas. Está errado ali, né? Herdarão, mas é herdar. Se você deseja que 2025 seja o ano da virada na sua vida, presta atenção nas lições que Lucas nos dá na vida dessa mulher. A narrativa aqui é pequena, mas é inesgotável, tem muita coisa para a gente aprender. E a primeira coisa que a gente deve aprender com ela é que nós não podemos deixar a nossa esperança acabar. Amém? Está acordado aí? Não deixe a esperança acabar na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ela não conseguia se endireitar, o texto diz, mas ela não parava de tentar. Ela queria se endireitar, ela tinha o desejo de se endireitar, ela tinha esperança. Tem um lado positivo nessa informação triste, né? Que ela não conseguia se endireitar. Qual é o lado positivo? Ela não parava de tentar.
Ela não parava de buscar uma maneira, de buscar um jeito. Talvez você tenha tentado de tudo em certa área da sua vida que você precisa de mudança. Não perca a esperança, tente mais uma vez de outra forma, faça diferente, se recicle, mude. Mude a maneira de pensar, mude a maneira de ver, mude a maneira de agir. Não perca a esperança. Ela ouviu falar do nome de Jesus, e nesse nome ela colocou a esperança dela. Faça o mesmo na sua vida, coloque a sua esperança no nome de Jesus. Outra coisa, não perca a fé pelo caminho. Jesus disse que ela era uma filha de Abraão. Ou seja, como nós já vimos, ela era uma mulher de fé. Acabou. Como nós já vimos, ela era uma mulher de fé. Acabando a bateria. É ao vivo, né? Se fosse gravado, a gente editava. Essa mulher era uma mulher de fé. Ela era uma filha de Abraão. Ela não perdeu a fé no meio do caminho. Não perdeu a esperança. E não perdeu a fé de que a qualquer momento Deus ia intervir na vida dela. A qualquer momento Deus traria uma mudança na vida dela. Terceira coisa, não abandone a comunhão da igreja. Mesmo que ela tivesse vergonha, mesmo que ela chegasse no meio do culto, ela foi. Ela foi. Não perca a comunhão, meu irmão, minha irmã. Não deixe para chegar quando o culto já começou e sair correndo antes de terminar. Tenha prazer de estar com os irmãos e compartilhar. A mulher tinha todos os motivos para não ir na igreja. Entre aspas, né? Não é uma igreja, é uma sinagoga. Você está entendendo o que eu quero dizer? Ela tinha todos os motivos, ela tinha doença. E quantas vezes, né? Pastor, não vou no culto, estou com gripe. Ok? Ela tinha vergonha. Ela tinha dificuldades. Ela já tinha tentado de tudo e não dava certo. Essa mulher era a pessoa mais provável de não estar, de não ir. Mas ela foi. Mesmo assim, ela não abandonou a comunhão. Aos trancos e barrancos, e vamos combinar, irmãos. Às vezes a gente está soltado. Às vezes a gente está aqui porque tem que estar, porque é domingo. Uma vez um homem de 42 anos estava dormindo no domingo de manhã, e a mãe dele chamou ele: vamos na igreja. Ele falou: me dá um motivo. E a mãe dele falou: vou te dar dois. Eu tenho 42 anos e é o pastor da igreja. Levanta e vai. Meus irmãos, às vezes a gente vem porque tem que vir, mas faça isso, se esforce, vem, levanta da cama e vem. Não perca a comunhão, não abandone a comunhão, como é costume de alguns. Quarta coisa, não busque nada menos do alimento da palavra de Deus. O que essa mulher foi fazer na sinagoga? Jesus estava curando? Ela tinha fé que Jesus podia curá-la, sim. Mas o que Jesus estava fazendo lá? Ensinando a palavra. Ela foi para ouvir a palavra. Se tivesse uma cura no meio do caminho, amém, glória a Deus. Senão ela estava feliz que ela tinha ouvido Jesus ensinar. Ela estava ouvindo a palavra. Ela foi lá ouvir os ensinamentos de Jesus. Observe que na sequência do texto aqui, Jesus não está operando milagres, pelo contrário, ele está ensinando parábolas, ele está ministrando ensinamentos, e isso é muito importante a gente observar. Se existe algo que talvez aquela mulher estivesse buscando para a vida dela, era como não ser achada infrutífera. Porque é exatamente sobre infertilidade espiritual que Lucas tinha acabado de tratar.
Jesus estava ensinando exatamente sobre isso. Lucas 13, do 6 ao 9, Jesus está falando sobre, eu gosto muito desse texto também, né? Uma parábola do homem que tinha uma figueira, mas a figueira não estava plantada numa plantação de figueiras. A figueira estava plantada onde? Numa plantação de uvas. Aquela figueira havia sido tirada da sua terra, porque talvez estivesse morrendo, e colocada no meio de um solo que é muito bem tratado, muito bem irrigado, porque para se plantar uvas tem todo um tratamento especial na terra. E aquela figueira estava ali naquele lugar que ela não merecia estar. Representa você e eu, que Deus nos tirou da nossa vida e nos colocou no meio da sua família, do seu corpo, no lugar onde a gente não merecia. E o texto vai dizer que todos os anos ele procurava frutos naquela árvore e não achava. E ele mandou cortar, e o administrador disse: espera aí, dá mais um ano, mais uma chance. Eu vou cuidar dela, eu vou adubar, eu vou regar, eu vou dar um tratamento especial para ela. E se ano que vem ela não der frutos, aí sim o Senhor vem e corta. O dono da plantação é Deus, o administrador é Jesus, e aquela árvore somos nós. E essa mulher, ela disse, ela deveria estar pensando, né? Eu quero ser uma árvore frutífera, eu quero dar frutos, eu não quero ser achada estéril. E logo a seguir, então vem o milagre daquela mulher. E depois Jesus continua contando mais parábolas. Jesus para, interrompe o ensinamento para curar aquela mulher. Mas o que eles estavam fazendo ali era ensinar. E ela foi até lá para ouvir a palavra. É incrível que no meio de todo o sofrimento e dor e dificuldade, aquela mulher sai de casa para ouvir a palavra. E a gente às vezes tem preguiça. A gente às vezes não quer estar no culto, não quer participar com os irmãos, não quer estar em comunhão, porque a gente tem muitos problemas e dificuldades, e de fato nós temos problemas e dificuldades. Mas essa mulher, com toda a dificuldade e dor, ela queria se alimentar da palavra. Quer uma virada na sua vida? Faça o mesmo em 2025, se alimente da palavra. Procure se alimentar da palavra de Deus. Procure se encher da palavra de Deus e colocar em prática tudo que a palavra de Deus te ensinar. Quinta coisa: quando você ouvir a voz de Deus, não demore, não adie, não deixe para depois. Jesus chamou e ela foi. Então ele tocou. Primeiro, ao vê-la, Jesus chamou para perto e disse: mulher, você está curada da sua doença. Ele a chamou para perto. Ela não estava perto. Se ela não estava perto, Jesus não podia tocá-la, sim ou não? Para que Jesus pudesse tocá-la, essa mulher teve que fazer alguma coisa. Ela teve que levantar do lugar dela e chegar perto de Jesus. Ela ouviu o que Jesus disse. Jesus disse para ela: eu quero te curar, você está curada. Quer ser curada? Então levanta, sai do seu lugar aqui. Jesus chamou, ela veio, ela foi. E ao ouvir a voz de Deus, ela foi curada. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você ouvir a voz de Deus, não endureça seu coração. Se você ouvir a voz de Deus, obedeça, porque é mediante as nossas ações que o milagre acontece. É mediante a nossa ação que o milagre acontece. Lembra da ressurreição de Lázaro? Jesus poderia ter feito assim, ó, jogado a pedra longe, mas ele fala o quê? Tirem a pedra.
mediante as nossas atitudes de obediência, o milagre acontece. E às vezes é pesado, às vezes é difícil. Talvez tenha sido vergonhoso, dolorido para aquela mulher levantar no lugar dela e ir até Jesus. Foi muito pesado para aqueles homens arrastar aquela pedra que fechava ali no túmulo de Lázaro. Às vezes o que Jesus vai pedir para você em obediência vai ser difícil, mas obedeça, porque mediante a sua obediência é que o milagre acontece. Se você endurecer seu coração, pode ser que não aconteça. E então, meus amados, finalmente a virada na vida daquela mulher aconteceu. E quando aconteceu, ela celebrou. Por isso, não deixe de celebrar a grande virada proporcionada por Deus na sua vida. Você precisa se alegrar, você precisa celebrar. Ele a tocou. No mesmo instante ela conseguiu se endireitar e começou a louvar a Deus. Eu imagino essa mulher dando um pulo de alegria, correndo, gritando, pulando, louvando, glória a Deus. Era tudo que eu queria. Irmãos, a nossa alegria só é completa quando nós celebramos em louvor e adoração ao nosso Deus cada conquista, cada vitória, cada bênção. Você precisa celebrar, você precisa se alegrar. Ah, mas foi tão pouquinho que eu andei para frente. Amém, celebra. É isso que a gente aprende no Celebrando a Restauração, né? Celebre as pequenas conquistas, os pequenos passos, as pequenas vitórias. Celebre, se alegre, louve a Deus, tenha um ambiente de adoração na sua vida. Adoração não são as músicas que a gente canta, irmãos. Isso é música. Adoração é o que a gente vive na nossa vida. Você tem vivido uma vida que adora, que exalta, que celebra o Deus. Cada vez que você celebra, você ganha força para continuar. Cada vez que você se alegra, você ganha ânimo para continuar. Cada vez que você reclama, murmura. Ó céus, ó vida. Tanta dificuldade, tanto problema. Você só se curva mais. Só se curva mais. A virada dela aconteceu em Jesus. A virada da vida dessa mulher aconteceu em Jesus. Depois de um encontro genuíno com Jesus, ela não era mais a mulher encurvada, agora ela era a mulher exaltada, exultante, alegre, feliz, que louvava a Deus. Tanta gente para Jesus olhar e ver, mas ele enxergou aquela mulher. Tanta gente naquela multidão se espremendo para ouvir Jesus e ele viu ela. Tanta gente para Deus ver e ele olhou para você e ele chamou seu nome e da sepultura saímos. Tanta gente para ele olhar e ele disse: Helena, Marcelinho. Ele chamou a gente pelo nome. Tanta gente para ele ver, escolher, chamar, amar. Celebre o nome de Jesus, porque ele olhou para você com graça e favor. Assim como ele olhou para a vida daquela mulher, ele olhou para nós. Celebre o nome de Jesus, porque Jesus fala conosco, e quando ele fala, a fala de Jesus, a voz de Jesus tem força e tem poder. Celebre o nome de
Ele toca na sua vida com amor e com cuidado. Esse toque do Senhor nos traz para perto dele. Esse toque do Senhor nos une a Ele. Esse toque do Senhor nos transforma. Mas tudo isso só é possível se você estiver em Jesus. Se você estiver perto de Jesus, unido a Ele, sua vida estiver em Cristo. A virada que você tanto espera em 2025 só pode acontecer em Jesus. Mais nele. Não é o seu trabalho, não é o dinheiro, não é prazer, não é alegria nenhuma. Nada disso pode te dar a virada de Jesus hoje. Só em Jesus você pode experimentar coisas muito melhores. Para isso, me permita, para terminar, 3 aplicações. Em 2025, se comprometa a orar mais. Suplique pelo poder gracioso de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós somos cristãos, a nossa vida deve se mover em oração. Leia a Bíblia todos os dias, se disponha a ouvir a voz poderosa de Deus e viva em comunhão. Integre-se à igreja, o corpo de Cristo. Deixe Deus tocar você com cuidado e amor através da vida dessas pessoas imperfeitas e falhas que estão sentadas aqui nessa semana. Deus quer te amar através da vida dessas pessoas. Deus quer te cuidar e te restaurar por meio da vida dessas pessoas. Não deixe de congregar. A sua grande virada está em Jesus. Clame por Jesus hoje, sempre, e o seu 2025 será muito melhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Meus irmãos, eu quero chamar o pessoal.